Muito boa noite a todos. Já estou a ver que todas as pessoas estão a conseguir ouvir perfeitamente. Eu chamo Palmeira, sou membro independente da Herbalife há 15 anos. Vou já de seguida passar à pessoa que vai fazer esta palestra de nutrição. Esta palestra de nutrição está a ser gravada esta palestra de nutrição é simplesmente para dar uma informação geral sobre a nutrição e vamos dar também alguma informação sobre alguns produtos de nutrição da Herbalife. Vai demorar cerca de 50 minutos. É importante que estejam, se calhar, num local onde possam ouvir bem, que tenham algum papel e uma caneta. No final, isto vai durar 50 minutos. No final, os últimos 10 minutos serão para perguntas e respostas, para convidados, para pessoas que estão cá pela primeira vez, para ficarem melhor informados. Então, sem mais demoras, queria que realmente ouvissem com atenção, realmente uma pessoa realmente fantástica. Eu vi chegar à companhia, é neste momento uma das pessoas mais conceituadas e mais chamadas para fazer palestras sobre nutrição, nos seminários ao vivo, e no último seminário deu uma palestra de nutrição para mais de 300 pessoas. Vem da área, porque é médica nutricionista, realmente dá uma informação como ninguém. Prontamente, quando eu a convidei, disse logo que aceitava o convite. Então, sem mais demoras, queria que me ajudassem a receber com um grande clap-clap, como nós dizemos nas palestras de nutrição online, médica nutricionista e treinadora pessoal de bem-estar da Herbalife, Camila Maiana. Olá, muito boa noite a todos. Peço que, se estiverem me ouvindo bem, que digitem 2. O Meira falou 1, agora eu peço que digitem 2 se estiverem me ouvindo bem. Ok, estou a ver que estão já a digitar aqui o número 2. Bem, antes de mais, boa noite a todos que estão na sala, que estão aqui presentes na palestra online. Já agora eu gostaria de agradecer ao Meira pelo convite. Além de trabalharmos juntos no mesmo projeto, somos amigos e, Meiro, muito obrigada por essa responsabilidade que foi me dada de falar um pouco sobre este vasto mundo da nutrição. E, antes de mais, vou contar um bocadinho da minha história. Eu sou Camila, sou cá de Braga. Já deu para ver que pelo sotaque não sou portuguesa, mas já estou cá em Portugal há 7 anos. Caso tenham dificuldade em entender alguma coisa que eu esteja aqui a falar, peço que digitem, que é para eu retificar alguma coisa. Já uso a nutrição Herbalife há mais de 2 anos. Me licenciei na Universidade Federal da Paraíba, no Brasil. Trabalhava mais na área de microbiologia alimentar do que propriamente na área clínica. Mas desde que cheguei cá em Portugal, realmente tenho tido o prazer de acompanhar alguns atletas, alguns clientes. Antes da Herbalife era só meus clientes a título pessoal, mas agora já são meus clientes também da Herbalife. E como grande parte dos nutricionistas, não é? Eu realmente via a Herbalife com um bocadinho de maus olhos, até que realmente decidi realmente conhecer os produtos e quando conheci aí realmente entendi como é que havia tantas pessoas com resultados fantásticos que eu, como profissional, na altura não conseguia fazer com que meus clientes tivessem. E além disso, é o resultado que eu tive. O meu resultado realmente com os produtos foi a seguir a minha gravidez. Tenho uma bebê de 10 meses e na minha gravidez engordei 12 quilos, os quais eu já recuperei. Além dos 12 que ganhei na gravidez, já perdi mais 6 quilos, juntamente com a nutrição equilibrada, com meus suplementos e com a prática de exercício físico, que foi realmente um resultado fantástico. E para mim é um orgulho estar nesta companhia, porque eu, enquanto profissional e como membro Herbalife independente, realmente não tenho aqui o objetivo de emagrecer a humanidade, não é como muita gente que nós nutricionistas, como que acham que nós nutricionistas estamos aqui neste mundo para emagrecer a humanidade, e realmente não é essa a nossa missão, mas realmente estamos aqui para ajudar as pessoas a corrigirem as suas carências nutricionais derivadas desse estilo de vida moderno que a gente leva, que a gente realmente que tem normalmente à disposição. As comidas rápidas normalmente não são saudáveis, então estou aqui mesmo trabalhando para conscientizar cada vez mais pessoas a terem um estilo de vida mais saudável e mais ativo, e espero realmente que eu possa ajudar aqui com algumas dicas a todos que estão cá na sala a realmente entender como é que podem ter um estilo de vida mais saudável e mais ativo. Então, sem mais demoras, vamos aqui passar para o tema.
Já agora, faço parte da equipa GET, é uma equipa de liderança cá de Portugal, mas hoje estamos aqui para falar realmente de nutrição e vamos falar aqui sobre um bocadinho da filosofia da nutrição. Essa palestra, como eu falei, realmente tem o intuito de conscientizar cada vez mais pessoas a melhorarem os seus hábitos e temas que vão ser falados hoje. Vamos falar um pouco sobre as tendências mundiais, sobre as necessidades nutricionais diárias, como podemos ter bons hábitos alimentares. Vamos compreender a nutrição, porque é importante a gente entender o que são isso dos micronutrientes, dos macronutrientes. Vamos aprender a avaliar o nosso plano alimentar, ok? Aprender também como é que a gente pode melhorar a nossa composição corporal e, no meio disso tudo, qual realmente é o papel do membro Herbalife independente. Então, tem algo que hoje em dia é muito falado, não só no meio dos nutricionistas, mas em todo o mundo, nos jornais, na televisão, que é a questão realmente do excesso de peso e da obesidade. E é assustador. Aqui na Europa a gente já passa dos 50%, quer dizer, mais de 50% da população sofre com excesso de peso e obesidade. E essa epidemia tem assustado bastante. Na América, então, nem se fala, mais de 60% da população tem sofrido com isso. E o Dr. Dave Weaver, ele fala que mais de 1.000 milhões de adultos têm excesso de peso. Eu até costumo brincar, não é? Hoje em dia, as pessoas, quando veem uma pessoa que está mais magra, já fala que está com aspecto de doente. De tão normal que é a gente ter pessoas com excesso de peso e com obesidade, e quando uma pessoa está em forma, ai, coitada, está com aspecto tão doente, na verdade não é assim. Então, para vocês terem noção, olhar para esse gráfico, as zonas onde estão com o laranja mais concentrado, mais escuro, são realmente onde tem sido afetada mais com a questão do excesso de peso e da obesidade. O que não significa que nas zonas amarelo mais claras também não tenha sofrido com isto, né? E é interessante ver que nas zonas mais escuras, em alguns desses lugares, supostamente é onde tem regiões mais desenvolvidas, com acesso a mais informação, o que levaria a gente a pensar que seriam pessoas mais bem informadas e teriam supostamente melhores hábitos, mas é o contrário. Nessas zonas mais desenvolvidas, com acesso a mais tecnologia, as pessoas têm um estilo de vida moderno e realmente optam por más escolhas e que tem contribuído para esse aumento do excesso de peso e da obesidade. E outra tendência mundial, além do excesso de peso e da obesidade, tem sido o envelhecimento da população. Em 1950, a gente tinha realmente muito mais crianças do que idosos, e estima-se que em 2050 a gente vai ter uma população composta com a maior parte de idosos. E não sei a idade de todos que estão aqui na sala, mas em 2050, né, alguns de nós vamos estar fazendo parte nesse grupo, mas o importante não é fazer parte desse grupo, é de que maneira nós vamos fazer parte desse grupo, para que a gente possa garantir realmente uma velhice com qualidade de vida, que isso é muito importante. E muita gente acha que o envelhecer com bem-estar, o chegar depois dos 40, 50, 60 anos bem tanto no estado de saúde como está com qualidade de vida, acha que isso tem a ver com a genética, não é? Muita gente fala, olha, mas a minha mãe tem diabetes ou o meu avô tem colesterol, eu já tenho uma tendência genética a ter problemas, então isso se calhar eu vou ter uma velhice que não tão confortável. Na verdade, não é assim. Okay? Para a gente envelhecer com bem-estar, 70% tem a ver com o nosso estilo de vida, com as escolhas que nós fazemos e principalmente com o tipo de alimentação. Para vocês terem noção, 70% das mortes ocorrem por problemas cardíacos e por cancro, ok? E 50% dessas mortes é causada poderiam ter sido evitadas se essas pessoas tivessem optado por uma melhor alimentação. Nos centros de saúde, nos hospitais, cerca de 70% das consultas não seriam necessárias se as pessoas escolhessem
uma melhor alimentação, optassem por um estilo de vida mais saudável e mais ativo. Então, vamos parar de nos justificar que nosso avô tinha diabetes, ou tinha colesterol, ou tinha problema, qualquer outro tipo de problema, e vamos começar realmente a tratar do nosso estilo de vida, e temos que tratar do nosso estilo de vida todos os dias do ano. Não é se preocupar durante uma semana ou um ano, mas sim ter esse cuidado durante todos os dias. E uma das coisas que vai garantir o nosso bem-estar é a nossa nutrição equilibrada. E existe hoje em dia, a gente fala de nutrição, há muitos tipos de dietas, eu até brinco, existe dieta da banana, do leite, do sal, do santos, existe hoje em dia dieta de tudo. Mas para a gente ter uma nutrição equilibrada, uma dieta equilibrada, nós precisamos ter tudo, precisamos ingerir gordura, precisamos ingerir proteína, precisamos ingerir hidratos de carbono, nessas percentagens que vocês estão a ver agora no slide. E realmente é importante lembrar que na percentagem de gordura é importante a ingestão do ômega 3. Vamos falar de maneira mais específica mais à frente. Reduzir a ingestão de gorduras saturadas. Nos hidratos de carbono, vou aqui frisar bem a ingestão de fibra. Vamos falar mais detalhadamente um bocado mais à frente. E além dos macronutrientes que nós precisamos ingerir, também é super importante o repouso, a hidratação e a prática de exercício físico. Então, precisamos disso tudo para garantirmos uma nutrição equilibrada. E quando perguntam, olha, o que é que eu preciso para ter um corpo equilibrado, para garantir que meu corpo receba tudo? Que nutrientes é que eu preciso? Precisamos de todos. Esse bloco que vocês estão vendo aí realmente é o bloco perfeito da nutrição. Precisamos dos macronutrientes, que são os lipídios, que são as gorduras, a proteína e os hidratos de carbono, os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, os fitonutrientes, são os nutrientes derivados das plantas, e precisamos de fibra e de água, ok? E precisamos, como vocês estão vendo aí nesta balancinha, um equilíbrio de tudo isso. Então, quando nós realmente temos bons hábitos alimentares, o nosso corpo sente, né? Sente bastante melhoria, e as melhorias que a gente sente, sentimos através do nosso peso. Quando eu falo controlar o peso ou ter um peso ideal, eu não falo só de quem precisa perder peso. Há pessoas que precisam aumentar de massa muscular, há pessoas que precisam melhorar a sua composição corporal. Então, quando a gente tem bons hábitos alimentares, melhoramos o nosso peso, melhoramos a nossa digestão, nosso intestino começa a funcionar melhor, melhoramos a nossa mente, o nosso cérebro gasta bastante nutriente, gasta bastante glicose, também é importante para o bem-estar da mente, uma boa nutrição. O funcionamento normal das nossas articulações, melhora o aspecto da nossa pele. Há muita gente com problema de pele, simplesmente porque não fazem uma boa nutrição. E além disso tudo, ajuda nós mantermos os níveis de açúcar no sangue controlados, os níveis de gordura, a nossa pressão arterial. Então, só temos benefícios quando a gente adquire bons hábitos alimentares. E vocês estão vendo aí à vossa frente a Rócio Medina, que é vice-presidente em formação de nutrição da Herbalife, e ela aqui está a se referir ao pequeno almoço. Desde já agora, agradeço a minha mãe que está online no Brasil. Mãe, o pequeno almoço é o café da manhã. Então, ela refere-se aqui ao pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia, e realmente saltar essa refeição vai fazer com que a gente tenha muito mais apetite durante a manhã e vai levar com que a gente vá consumir alguns lanches pouco equilibrados. E eu até brinco, normalmente o pequeno almoço, as mulheres costumam dizer que não vão tomar o pequeno almoço porque vão engordar e acham que se não tomarem um pequeno almoço vai ajudar a perder peso. Isso é uma mentira. O que acontece é que durante a noite, não sei o que acontece no nosso corpo, que as mulheres normalmente acordam ali mais magrinhas e acham que se comer alguma coisa ao pequeno almoço vai estragar, mas não é assim, ok? Devemos realmente fazer um pequeno almoço equilibrado, e o pequeno almoço equilibrado vai nos ajudar no controle de peso. Então, queria fazer aqui algumas questões. Vocês podem responder o sim com o S e o não com o não. Vocês acham que um pequeno almoço equilibrado vai ajudar a reforçar a concentração?
Ok, estou vendo aqui algumas respostas e realmente estão certas. Realmente, o pequeno almoço vai reforçar a nossa concentração porque o nosso cérebro precisa de nutrientes. A gente tem que fazer um pequeno almoço com o máximo de nutrientes possível. Já vamos falar que nutrientes é isso que a gente precisa. Outra questão que eu quero fazer para vocês. Comer muito ao pequeno almoço faz bem? Sim ou não? Ok. Quando eu falo aqui em comer muito, eu não estou aqui a me referir em comer com qualidade, tá? Então, quando a gente come muito, vamos estar ingerindo, está provocando mal-estar durante a manhã, e nós temos que ter cuidado com a quantidade, com a qualidade, não com a quantidade do que a gente vai comer. Então, realmente a questão é falsa. Não tomar o pequeno almoço ajuda a perder peso? Eu acho que eu já respondi essa questão para vocês no slide anterior que a gente já falou. Gente, não tomar o pequeno almoço não ajuda a perder peso. Ao contrário, nosso metabolismo começa a ficar mais lento e quanto mais lento fica o nosso metabolismo, mais lento também fica o processo de queima de gordura, ok? O pequeno almoço deve fornecer pelo menos 15 gramas de proteína. O que é que vocês acham? Exatamente. Nós precisamos de 15 gramas de proteína, de 15 a 18 gramas, que é o que o nosso corpo absorve por refeição, realmente para alimentar a nossa massa magra, também vai nos ajudar a dar energia. Então, nosso pequeno almoço, sim, deve ter 15 gramas de proteína. Então, vamos compreender agora o que é esse mundo da nutrição. Vamos entender um pouco desses macros e micronutrientes. Então, para começar a falar de nutrição equilibrada, vamos começar aqui a falar da proteína. O que é proteína? A proteína realmente é o nosso macronutriente número um. Eu costumo dizer que nós temos proteína dos pés à cabeça. E proteína nada mais é do que um composto de aminoácidos. É mesmo como puzzle, para os brasileiros, como quebra-cabeça. Ok? Então, esse quebra-cabeça, esse puzzle vai formar as proteínas. São as unidades estruturais. Nosso corpo precisa de proteína para tudo, para a formação das células, para a produção de hormônios. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas a hemoglobina é uma proteína. Nosso cabelo tem proteína, nossas unhas têm proteína. Precisamos de proteína realmente para tudo, ok? Outras das coisas que a gente precisa de proteína é para manter a nossa massa muscular. Muita gente acha que o aumento ou a manutenção da massa muscular tem a ver unicamente com a atividade física. É um erro, ok? É a quantidade de proteína que ingerimos durante as refeições. Só para vocês terem noção e aprenderem a calcular a quantidade de proteína que vocês precisam, a gente precisa. Quem fizer desporto, vai de 1,5 gramas de proteína a 2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Para uma pessoa normal, de 1 grama a 1,5 grama por quilo de peso. Por exemplo, nesse momento peso 63 quilos, vou multiplicar o meu peso por 1,5 e essa é a quantidade de gramas de proteína que eu preciso ingerir por dia. Só para vocês agora, cada um depois fazerem o vosso cálculo. A proteína também nos dá energia e quando a gente não ingere proteína em quantidade suficiente, nosso corpo vai se sentir mais débil, vai se sentir mais cansado. E é importante a gente aprender onde é que a gente pode obter proteína. A gente fala muito da carne, do ovo, mas na verdade nós temos muitas fontes de proteína. Vocês podem acompanhar aí, desde as carnes magras, aves, peixes, ovos. Temos proteínas também de origem vegetal, por exemplo, a soja, a lentilha, o feijão, os grãos. Também temos nos nossos produtos da Herbalife, porque é importante que vocês entendam que os produtos da Herbalife não são produtos unicamente para fazer com que as pessoas percam peso, é uma refeição equilibrada. E para ser equilibrada, a gente precisa ter proteína, hidratos de carbono e lipídio, que são as gorduras. Então, podemos ter também no nosso batido Fórmula 1, temos a proteína personalizada, temos o PDM, que é uma bebida fantástica para colocar nos nossos batidos, também é usada como lanche, barrinhas de proteína. Está aqui a imagem de alguns dos nossos produtos que vocês podem encontrar proteína, porque o mais difícil na ingestão de proteína é a gente encontrar proteína de qualidade.
Por exemplo, a gente pode comer um bife de carne vermelha, por exemplo, uma boa picanha, um bom bife de vazio, mas ali, além da proteína, tem bastante gordura, o que vai aumentar muito o valor calórico. E a gente consegue encontrar esse equilíbrio da proteína nos produtos da Herbalife, o que é fantástico. E o mais interessante é que os nossos batidos é feito com proteína isolada de soja. E a soja, para que vocês entendam, é uma proteína de origem vegetal, tá? Completa e de alta qualidade. O que é que o que é que as pessoas às vezes não entendem o que é uma proteína completa? Nós precisamos de ingerir 20 aminoácidos essenciais. O que é isso? São aminoácidos que o nosso corpo não produz, que a gente precisa ingerir através da nossa alimentação. E a soja contém os 20 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. E de alta qualidade, isso quer dizer que ela tem uma fácil digestão, ela é facilmente digerida pelo nosso corpo. Nos congressos internacionais de cardiologia, os médicos mesmo já incentivam o substituir, por exemplo, a carne por proteína de soja, porque vai diminuir realmente o risco de doenças, por exemplo, doenças cardíacas. A proteína de soja é realmente fantástica. Como eu falei, é uma das proteínas mais fáceis de digerir e precisamos ingerir 30% do nosso valor de quilocalorias por dia de proteína. Agora, falando aqui um pouquinho dos hidratos de carbono, que é outro macronutriente super importante. O hidrato de carbono vai ser aquele macronutriente que vai nos fornecer energia, realmente uma fonte essencial na alimentação. Os atletas precisam ingerir uma quantidade maior, mas isso tudo é avaliado numa avaliação ou durante, por exemplo, alguma atividade física que ele faça, um tipo de treino diferente, isso tudo é calculado, mas normalmente os atletas precisam ingerir muito mais hidratos de carbono do que uma pessoa que não pratica atividade física. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. É fantástica porque quando a gente fala de hidratos de carbono, muita gente associa logo a batata, a pão, a massa e acha que hidratos de carbono é só isso. Na verdade, tudo que vocês estão a ver nessa imagem são hidratos de carbono, ok? O que existe são diferentes tipos de açúcares. Quando eu falo o nome açúcar, não pensem no açúcar branco de mesa. Nós temos, por exemplo, a frutose, que é a fruta, que é o açúcar da fruta. Temos a lactose, que é o açúcar do leite. Existem vários tipos de açúcares. Agora, para que vocês entendam, onde a gente tem aí as frutas, os brócolis, por dentada, a gente vai ter, por exemplo, de 5 a 15 quilocalorias. No outro lado, onde a gente tem aí os pães, os donuts, por dentada é diferente. A gente já pode ingerir cerca de 10 a 70 quilocalorias por dentada. Então, na verdade, podemos e devemos ingerir hidratos de carbono, mas o segredo está nas escolhas dos hidratos de carbono que vamos consumir, além das escolhas na quantidade, tá? Não, nenhuma dieta funciona restringir completamente os hidratos de carbono da dieta. Isso não existe. Os hidratos de carbono é muito importante porque é o nosso combustível. Tá? Um carro não anda sem gasolina ou sem gasóleo. Então, nosso corpo precisa de hidratos de carbono para funcionar bem. O nosso cérebro, gente, gasta uma coisinha que se chama glicose. O que é a glicose? Quando a gente ingere hidratos de carbono, vai sofrer todo um processo de digestão e aquilo vai subdividir em partículas muito pequeninas que se chamam glicose. É isso que o nosso cérebro gasta em grande quantidade. Então, quando a gente não ingere hidratos de carbono em quantidade suficiente, o nosso cérebro já vai trabalhar com uma certa deficiência, tá? Vai nos fornecer energia, como já falei. E onde é que nós podemos obter hidratos de carbono? Nas frutas, nos legumes, nas sementes, em mel, nos pães integrais, nas massas. Nos nossos produtos também tem hidratos de carbono. Como eu falei, as nossas refeições são refeições equilibradas, precisa de todos os macronutrientes. Nosso batido tem hidratos de carbono na quantidade necessária para garantir a ingestão por refeição de hidratos de carbono, ou seja, sem excessos. Temos aqui outra opção fantástica, que é a barra de refeição Fórmula 1. É uma opção para quem viaja muito, não tem tempo para almoçar, está em viagem e não quer parar para comer, qualquer
besteira no meio da estrada, a barra de refeição é espetacular, tá? É igual tomar o batido. A diferença é que a barra de refeição é desidratada, é em barra, e precisa ser consumida juntamente com meio litro d'água, ok? E quantidade de hidratos de carbono que a gente precisa ingerir? 40% do total de quilocalorias que nós precisamos ingerir por dia. E o importante, desses 40%, 25 gramas tem que ser de fibra. Já vamos falar da importância das fibras, mas só mais um bocadinho à frente. E falando aqui um pouco sobre as gorduras. Normalmente as gorduras é a vilã de tudo, não é? A gente quando pensa em perder peso ou controlar melhor o nosso peso, vamos tirar nas gorduras. Como eu falei, uma dieta equilibrada precisa de tudo. Há certas vitaminas, por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, só são absorvidas pelo nosso corpo na presença de gordura. Os nossos neurônios é formado grande parte por gordura. Então, quando a gente não ingere gordura em quantidade suficiente, pode prejudicar o nosso sistema nervoso. Que algumas doenças neurodegenerativas, como por exemplo o mal de Parkinson, Alzheimer, podem ser evitadas quando a gente, por exemplo, faz uma boa ingestão de ômega 3, que é uma gordura boa, que eu já vou falar mais um bocadinho aqui sobre ela. Então, a gordura é uma fonte de energia para o nosso corpo. Precisamos ingerir a gordura. Tá? É óbvio que não é em exagero, tudo com moderação, não é o excesso de gordura que vai fazer bem. E nós temos 3 tipos de gorduras. Temos as gorduras saturadas, as poliinsaturadas e as monossaturadas. E para a gente equilibrar a gordura, nós devemos reduzir o consumo de ômega 6 e aumentar o nosso consumo de ômega 3. As pessoas têm dificuldade de ingerir o ômega 3 em quantidade suficiente, porque normalmente as pessoas não gostam de comer peixe. E é nos peixes que a gente pode encontrar o ômega 3. E precisamos reduzir as gorduras saturadas e os óleos vegetais, ok? E o porquê das gorduras? As gorduras vão apoiar o nosso coração, o nosso cérebro, as nossas articulações. Há problemas, gente. Não sei se vocês sabiam disso, mas mais uma informação. O nosso cérebro, os nossos olhos e o nosso coração têm muita atividade elétrica, tá? Vocês já tocaram numa televisão e às vezes dá aquele choque. Nosso corpo tem eletricidade, e os nossos olhos, nosso cérebro, nosso coração são órgãos que têm mais eletricidade. E quando os órgãos têm muita eletricidade, eles precisam muito de ômega 3. E quando a gente não ingere ômega 3 suficiente, pode vir causar algumas patologias. Então, há problemas, por exemplo, oftalmológicos, que são causados, por exemplo, são causados realmente pela deficiência, por o não consumo do ômega 3. Além disso, a gordura também, uma boa gordura, vai ajudar a melhorar nosso sistema imunitário. E onde é que a gente pode obter boas gorduras? Temos no azeite, no abacate, nos peixes, na carne magra, carne branca, nos laticínios, nos frutos secos. Os frutos secos também são riquíssimos em ômega 3. É importante ter cuidado com o seu consumo, tá? Porque tem ômega 3, mas também são bastante calóricos, então é importante moderar. Há algumas pessoas que abusam realmente no consumo dos frutos secos. E temos aqui o nosso Herbalife Line, que é o nosso suplemento de ômega 3. E o mais importante é que o ômega 3 vai permitir com que a gente obtenha 100% a quantidade diária recomendada de ômega 3. O ômega 3 vai ajudar bastante a não formação dos trombos, que é responsável pelas tromboses, pelos AVCs, tá? Vai evitar também as doenças neurodegenerativas. Essas doenças, gente, é importante lembrar que pode também ter um fator genético, então nada aí vai ter a ver com a nutrição, tá? Também pode vir direcionada realmente também de um fator genético. Quando é assim, não é com o ômega 3 que a gente resolve isso. Mas o Herbalife é um suplemento fantástico e é interessante, se alguém na sala já usou ômega 3 e eu já tinha usado, a gente no fim de tomar sente aquele gosto, aquele sabor a peixe, aquele sabor estranho. E o Herbalife Line tem óleos essenciais, o que faz com que a gente consuma o ômega 3 e realmente não sinta aquela má disposição nem aquele sabor desagradável a peixe. Então, qual é a quantidade de gordura que a gente precisa ingerir por dia? 30% da nossa quantidade de calorias que a gente precisa ingerir por dia. E o importante é ingerir ômega 3
e reduzir no consumo de gorduras saturadas. Agora, vamos falar aqui das vitaminas e minerais, que são os micronutrientes. E quero agora que vocês tenham um bocadinho de atenção, de mais atenção. Porque dos macronutrientes toda a gente fala, mas é importante entender como é que funcionam as vitaminas e os minerais. Vocês estão vendo aí na tela muitas vitaminas, muitos minerais, e as pessoas perguntam: ah, Camila, quais são as vitaminas mais importantes, quais são os minerais mais importantes? Nosso corpo precisa de todos eles. Eles funcionam em cadeia, ok? Eles funcionam um a seguir aos outros, um depende do outro. Um exemplo clássico, né, que muita gente já conhece e ouve na televisão, o cálcio, por exemplo, para ser absorvido, precisa de quem? Precisa da vitamina D, ok? Mas o cálcio também, para atuar de maneira eficaz no nosso corpo, também precisa do magnésio. Então, nada adianta eu ter uma alimentação rica em cálcio se eu não tenho vitamina D e se eu não ingiro magnésio. Então, é importante que vocês percebam isso, tá? Então, nosso corpo realmente precisa de todos eles. E é muito difícil, não é? É engraçado porque as pessoas perguntam: ai, Camila, sabes a quantidade exata de todas as vitaminas e minerais que nós precisamos ingerir? É impossível contabilizar isso. Basta a pessoa ter 1 quilo ou 2 a mais que essa quantidade vai mudar. E realmente são imensas vitaminas e minerais e não é fácil de controlar. Por isso é um desafio para nós nutricionistas conseguirmos colocar um prato equilibrado na frente das pessoas e fazer uma dieta equilibrada, uma dieta sem carências nutricionais. Por isso que para mim a Herbalife veio, eu costumo dizer, salvou-me completamente, porque com um prato confeccionado de maneira normal, eu não consigo garantir 100% da quantidade diária recomendada das vitaminas e minerais. Peço desculpa porque isso não é algo que a gente fala, por exemplo, para um cliente ou para um paciente na clínica, não é alguém que precisa perder peso. Sem Herbalife, a gente tem que retirar calorias, então tem que retirar alimentos e realmente as pessoas começam a se sentir mais cansadas, irritadas, problemas de pele, unhas e cabelos fracos, porque controlam o peso, mas ficam com deficiências nutricionais, ou seja, não tem vitaminas e minerais e proteínas em quantidade suficiente. Então termina melhorando a aparência do corpo por fora, mas realmente trazendo muitos malefícios interiormente. Tá? Então é preciso ter muito cuidado com isto. Como vocês podem ver aí, o nosso corpo todo é composto de vitaminas e minerais. As vitaminas e os minerais vão proporcionar uma proteção adicional ao nosso corpo, porque ajuda a fortalecer o nosso sistema imunitário. Tá? Elas trabalham no funcionamento celular. Nossas células precisam de vitaminas e minerais, cada uma desempenha funções completamente diferentes. Ajudam também a converter os macronutrientes em energia. O que é isso de converter os macronutrientes em energia? Vou dar o exemplo, por exemplo, das vitaminas do complexo B. Nós temos até um suplemento que é composto por essas vitaminas. Por exemplo, um atleta que ingira uma quantidade maior de proteína devido à atividade física que ele faz, ele vai ajudar a maximizar muito mais a absorção da proteína. O corpo vai aproveitar muito mais a proteína que ele ingere se tiver vitaminas de complexo B. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem aumentar de peso porque o corpo não assimila os nutrientes. Então, as vitaminas do complexo B vai ajudar a converter esses macronutrientes em energia. Tem muitas pessoas que têm dificuldade porque não assimilam. Então, as vitaminas do complexo B vão ajudar bastante nessa assimilação dos nutrientes. Então, como eu falei também, vão contribuir para um funcionamento normal do nosso sistema imunitário. Precisamos das vitaminas antioxidantes, por exemplo, a vitamina A, é uma vitamina que apoia também, que evita com que as nossas células sofram oxidação. E onde é que nós podemos obter as vitaminas e minerais? Nós temos as frutas, os legumes, nos laticínios, nos ovos, ou seja, temos infinidades realmente de fontes de vitaminas e minerais. Agora, uma atenção, peço que vocês tenham. Os legumes e as frutas que consumimos hoje em dia já não tem a qualidade dos legumes e das frutas que consumíamos há 10 anos atrás. Para a gente obter, vou dar um exemplo, o brócolis é riquíssimo em cálcio. Muita gente acha que é só o leite que é rico em cálcio, mas o brócolis também tem.
Mas seria preciso comer quase de 5 a 6 vezes mais a porção de brócolis para ter aquela quantidade de cálcio que tinha 10 anos atrás. Então, os alimentos têm perdido essa qualidade nutricional. É tanto que hoje em dia, na pirâmide alimentar, que foi elaborada pela Universidade de Harvard, vocês podem pesquisar isso na internet depois da palestra, e na própria pirâmide alimentar já tem lá o uso de suplementos nutricionais, ok? Porque devido ao tipo de alimentação que tem hoje, ao tipo de produção dos alimentos, os alimentos hoje em dia são produzidos em solos com poucos nutrientes. As pessoas, antes o solo descansava, não é, para ter uma produção a seguir, hoje não. Devido à quantidade, a produção realmente tem que ser maior porque tem mais pessoas no mundo, então as frutas, os legumes têm vindo realmente pobres, então devido ao tipo de produção, ao tipo de alimentação que as pessoas fazem, realmente deve ser usado hoje em dia um suplemento nutricional, ok? Para poder garantirmos essas doses diárias recomendadas de todas as vitaminas e minerais. Então, para isso, nós temos os nossos suplementos, por exemplo, o multivitamínico. Porque muita gente pergunta, o batido já não tem vitaminas e minerais? Tem. O nosso batido da Herbalife tem 20 vitaminas e minerais, o que vai garantir uma refeição nutritiva, uma refeição equilibrada. Mas como eu estou a falar, é uma refeição, a gente precisa de vitaminas e minerais o dia todo, precisamos complementar essas doses, então o multivitamínico vai nos ajudar a complementar essas doses. Para vocês terem noção, gente, há alguns tipos de depressão, mas isso é diagnosticado pelo médico, isso não é só porque eu estou falando aqui, atenção com isso. Há alguns tipos de depressão que são causadas por falta de nutrientes. As pessoas, quando começam a usar um multivitamínico, fazer uma alimentação realmente mais saudável, tomar um batido ao pequeno almoço, sentam melhoria bastante. Porque o cérebro, quando não recebe nutriente, começa a se sentir fadigado e pode até desenvolver depressões, ok? O Extra Cal é o nosso suplemento de cálcio. O suplemento de cálcio eu aconselho não apenas para quem tem um déficit de cálcio, mas para qualquer pessoa acima dos 30 anos, porque o nosso corpo não guarda mais cálcio, tá? Ou nós ingerimos cálcio em quantidade suficiente, o que é que vai acontecer? Quando o nosso corpo precisar de cálcio, vai buscar as nossas reservas. E a nossa maior reserva de cálcio são os nossos ossos. Então, começa, por exemplo, pode vir a desencadear uma osteoporose. Então, o cálcio realmente é um suplemento fantástico, garante 100% a dose recomendada diária de cálcio. Para vocês terem noção, para obter essa quantidade era preciso tomar 3 copos de leite. Né? Então, às vezes a gente ingerir nutriente na quantidade indicada faz com que a gente também ingira mais calorias. E com suplementos a gente consegue ingerir os nutrientes sem aumentar a quantidade de calorias que vamos ingerir por dia. Temos aqui também o Rosguard, que é um suplemento à base de rosmaninho. Tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, que são vitaminas antioxidantes. Vai proteger as nossas células da oxidação. O rosmaninho também eu aconselho muito a pessoas que têm problemas com imunidade, a idosos naquela altura do inverno que ficam mais gripados, mais constipados, pessoas que têm alergia. Atenção que tudo isso que eu estou a falar, os produtos da Herbalife não têm propriedades curativas, ok? Nem de tratar nenhuma doença. São apenas nutrientes que reforçam, por exemplo, o sistema imunitário, e o sistema imunitário fortalecido vai prevenir também com que a gente sinta esses sintomas, ok? Que isso fique, quero esclarecer isso. Temos o Cell Activator, que eu tinha falado dele um bocadinho quando estava a falar das vitaminas do complexo B. Então, o Cell Activator é o nosso suplemento de vitaminas do complexo B, que vai ajudar na assimilação dos macronutrientes, vai ajudar na conversão dos macronutrientes em energia para o nosso corpo. Então, temos aí essa gama de suplementos que é para ajudar a gente realmente a não ter carências nutricionais. Temos os fitonutrientes, que são as substâncias produzidas pelas plantas. E por que é importante os fitonutrientes? Os fitonutrientes também vai proteger as nossas células das oxidações indesejáveis. E a gente obtém os fitonutrientes através de uma refeição colorida. E não é o colorida de colocar lá um bocadinho de ketchup vermelho, maionese branca e a mostarda amarela, gente. Não é esse colorido que eu estou aqui a falar. Né? É uma variedade de cores, porque cada legumes diferente, cada verdura diferente tem fitonutrientes que vai ajudar realmente a prevenir a oxidação celular.
Agora, importante, a fibra. O que é a fibra? E para que é que serve a fibra? A fibra, a gente fala dela, é muito conhecida por ajudar a regular nosso trânsito intestinal. Quando a gente está um bocadinho obstipado, no Brasil é constipado, aqui constipado é gripado, tudo aqui ao contrário. Mas aqui, quem sofre de obstipação fala sobre o uso da fibra. Mas a fibra é muito mais que isso. A fibra ajuda em muito mais coisas, tá? A fibra, além de manter a regularidade do nosso intestino, vai também ajudar na limpeza do nosso intestino. Não esqueça que o nosso intestino pode ter de 9 a 11 metros. É realmente uma mangueira e acumula sujidades na parede do nosso intestino que precisam ser limpas. O intestino sujo não vai absorver os nutrientes. Então, até para a gente ter a gente até pode fazer uma boa nutrição, mas se não tiver limpo, se não tivermos fibras para limpar, aqueles nutrientes que a gente vai ingerir vai ser mandado para o lixo, porque não vai ser absorvido no nosso intestino. Então, vai ajudar na limpeza do intestino e ajuda também numa coisa para quem quer controlar melhor o peso. Ajuda na captação de gordura. A fibra ela serve como uma esponja. A gente, quando ingere fibra em quantidade suficiente, conseguimos fazer com que ela absorva até cerca de 30 a 40% da gordura que a gente ingere para ser eliminada. Realmente a fibra tem muitas funções. Além disso, ajuda também no funcionamento normal do nosso sistema digestivo. Não sei se vocês sabem, mas nós temos cá dentro milhões de bactérias. Né? Já não me recordo, mas a gente tem quilos de bactérias no nosso corpo. E são bactérias, gente, que só nos ajudam, ok? Não são bactérias que vêm causar patologia, são bactérias que vão nos ajudar. E a fibra é o alimento dessas bactérias que vai ajudar o nosso funcionamento intestinal. Por isso, há pessoas, por exemplo, quando tomam antibióticos, além de matar as bactérias que tem que ser, por exemplo, está com infecção na garganta, vai ter que tomar um antibiótico. Além de matar aquelas bactérias que estão ali na garganta, o antibiótico vai matar aquelas bactérias que são boas para a gente. Então é preciso o consumo de fibra para alimentar as nossas boas bactérias, para poder ajudar o nosso sistema digestivo, tá vendo? Então vamos alimentar aí os nossos bichinhos na barriga. Temos dois tipos de fibra, as fibras solúveis, que são aquelas que dissolvem no nosso intestino, e as fibras insolúveis, que, como o próprio nome fala, não se dissolvem. São aquelas que vão ajudar ainda mais ainda na limpeza do nosso intestino, tá? Vou passar aqui, precisamos ingerir 25 gramas de fibra por dia, e essa informação que eu vou dar agora realmente é assustadora. Não sei se vocês sabiam, mas 72% dos homens não ingerem fibra em quantidade suficiente e 87% das mulheres. É um valor realmente assustador. Muita gente tem dificuldade em ir à casa de banho, em ir ao banheiro e acha que isso é normal e não é. Tá? O mau funcionamento dos intestinos pode causar desde pólipos, pode causar gastrites, pode causar úlceras e até pode vir a desenvolver cancro. Então, tenham cuidado com o funcionamento do vosso intestino. Caso não esteja a funcionar bem, é importante que informem. Se vocês tiverem algum membro Herbalife independente que vos acompanha, que informe isso, que eles vão poder, de fato, ajudarem vocês com os nossos suplementos e também dando algumas dicas em relação à alimentação. Onde é que nós podemos obter a fibra, gente? Nos pães integrais, nas massas, aveias, nos legumes. Temos os nossos suplementos de fibra. Temos aqui a nossa bebida de aveia e maçã, que é deliciosa. A gente pode preparar ela com água fria, com água quente. Podemos acrescentar no nosso batido para aumentar a quantidade de fibra que a gente precisa ingerir. Ela tem 5 gramas de fibra por dose. Tá? Nós precisamos ingerir 25 gramas em cada dose da bebida de aveia e maçã. Temos 5 gramas. Temos o fibras e ervas, que é tomado nas refeições, para ajudar também a completar a dose diária recomendada de fibra por dia. E o que acontece? Normalmente os alimentos ricos em fibra também são ricos em calorias. Então é muito difícil as pessoas conseguirem ingerir 25 gramas de fibra por dia só com a alimentação sem aumentar as calorias. E com os suplementos de fibra, a gente consegue realmente ajudar com que a gente consuma os 25 gramas de fibra por dia sem aumentar as nossas calorias e assim contribuindo para o nosso controle de peso. Aqui é só para vocês terem noção, a bebida de aveia e maçã tem 6 fontes de fibra, tem baixo teor de açúcar, só tem 15 quilocalorias por dose.
Okay? Para vocês terem noção, uma fatia de pão integral pode ter uma fatia só, não é um sanduíche de pão integral, uma sanduíche, é uma fatia do pão, dependendo da marca, pode ir de 70 a 90 quilocalorias e não tem 5 gramas por dose. Então, para a gente obter 5 gramas de fibra, por exemplo, no pão integral, era preciso ingerir cerca de quase 210 quilocalorias, o que é um abuso. E a bebida de aveia e maçã permite a baixa ingestão de calorias e uma excelente dose de fibra. Tá? Temos aí, só para vocês terem noção, o que equivale, o que é que contém na bebida de aveia e maçã equivale a fibra de uma maçã grande, a 2 fatias de pães integrais, a 2 taças de papas de aveia. Tem aí alguns exemplos para vocês terem noção da quantidade de fibra que tem dentro do... Aí são os ingredientes que são compostos a bebida de aveia e maçã, são provenientes desses 6 ingredientes, da maçã, dos citrinos, de aveia, da chicória, do milho, do feijão verde. Aqui são alguns exemplos onde pode ser usado no batido, pode ser usado no lanche. Tem aí só alguns exemplos. Então, não é só consumir fibra, nem é só fazer uma boa alimentação, também precisamos de hidratação. E nisso, pelo que eu vejo dos meus clientes, as pessoas têm uma falha muito grande quando se trata da ingestão de água. E a água, gente, é muito importante, é o principal componente do nosso corpo. O nosso corpo tem cerca de 60% a 70% do nosso peso corporal é composto de água. A água é quem vai ajudar a eliminar as toxinas do nosso corpo. Então, há muita gente que às vezes não, muitas vezes não, a maioria das vezes não consegue perder peso porque não ingere água em quantidade suficiente. Então, é preciso hidratar bem o corpo para conseguir eliminar os resíduos e as toxinas. Eu falei que a fibra ajuda a limpar, mas a gente quando vai lavar a louça, por exemplo, nós não lavamos só com detergente, é preciso colocar embaixo da água. Tá? Quando a gente vai lavar a roupa, também é preciso de água. Então, não achem que com o nosso corpo é diferente, precisamos também de água. Também ajuda a hidratar os nossos tecidos, vai transportar os nutrientes para as nossas células. Sem água não ocorre o transporte de maneira eficaz. A gente perde água na respiração, na urina, na respiração, e é preciso realmente repor essa água. E a falta d'água pode causar muitas coisas, desde cansaço, pele seca, dores de cabeça, câimbras, obstipação. Então, temos todas essas coisas más que podem acontecer pela falta de água. Qual é a quantidade de água recomendada? Tem aqui 8 copos de água, mas façam vossas contas. Nós precisamos ingerir 1 litro de água por cada 30 quilos de peso. Então, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela precisa ingerir 2 litros. Se pesa 90 quilos, precisa ingerir 3. Quem quiser ingerir menos água também tem que perder algum peso, tá vendo? Façam as vossas contas. Então, a gente pode encontrar como é que as fontes de hidratação quais são? Desde a água, chá. Nas frutas e legumes também tem uma percentagem de água. Também temos aqui os nossos suplementos, que vai ajudar também a melhorar a hidratação. Temos o Hydrate, que é uma bebida usada mais para quem pratica algum tipo de atividade física, que além da hidratação, vai repor os eletrólitos perdidos durante a atividade. Temos a nossa bebida instantânea de extrato de chá, que é fantástica, é uma bebida que ela vai ajudar a dar energia, vai ajudar também na drenagem, vai ajudar também a acelerar um pouco o nosso metabolismo. Pode ser preparado quente ou frio, realmente é fantástica. Temos o nosso concentrado herbal de aloe, vai ajudar a dar um sabor realmente refrescante à água para quem tem dificuldade de ingerir água. Dizem que água não tem sabor, né? Mas algumas pessoas falam que sabe mal, eu não consigo. Mas então coloquem aloe na água, que realmente vai dar um sabor muito refrescante. As pessoas, por exemplo, que têm azia, gastrite, úlcera, doença de Crohn, não é que vá tratar da doença, mas sentem uma melhoria significativa, sentem um melhor bem-estar, porque o aloe vera ajuda a reparar e ajuda a cicatrizar. Então, o concentrado herbal de aloe vera vai ajudar a fazer isso com o nosso trato gastrointestinal. Então, é bastante... Temos o nosso Lift-Off, que é uma bebida energética efervescente. Ela já fornece 100% da dose diária recomendada de vitamina C. Vai ajudar mesmo a dar aquele power, reforça muito a concentração. Pode ser utilizada antes do treino ou naqueles dias que realmente alguém esteja muito cansado,
antes de algum exame também, reforça bastante a concentração, é fantástico. Ok, temos aqui o nosso CR7 Drive, que para eu, enquanto distribuidora Herbalife, é um orgulho saber que a Herbalife realmente fez essa parceria com o Cristiano Ronaldo, é um dos melhores jogadores do mundo. Essa bebida foi lançada, foi testada por ele, tem a assinatura dele, é uma bebida hipotônica para ser utilizada durante a atividade física, com duração cerca de 1 hora e meia. É uma bebida que contém hidratos de carbono, também contém minerais, ou seja, além de ajudar a repor os eletrólitos, também vai fornecer energia ao atleta ou praticante de alguma atividade física durante a prática da atividade. É uma bebida realmente fantástica, tem um sabor incrível de açaí, e é um grande orgulho para mim, porque o açaí é um fruto da minha terra. Então, convido-vos a experimentar, porque realmente é fantástico. Então, quando eu falo em hidratar o corpo, temos que fazer boas escolhas, assim como na alimentação, não é? Aí tem aí alguns exemplos de bebidas que, entre aspas, hidratam, mas tem um excesso aí de calorias, já para ver o café moca, o refrigerante, a cerveja. O refrigerante, gente, tentem tirar isso da vossa casa, da vossa rotina, porque é assustador o que é que um refrigerante pode fazer. E assusta-me ver as mães incentivando as crianças a consumirem refrigerante. Eu não sei se vocês sabem, mas o refrigerante tem um pH muito baixo, muito ácido. Quando nós tomamos um copo de refrigerante, seria preciso tomar 32 copos d'água para equilibrar o pH no nosso corpo, tá? Porque ele deixa o pH do nosso corpo muito ácido. E para vocês também ficarem informados, por exemplo, o cancro só se desenvolve, pode ser um fator genético, mas também o cancro só se desenvolve num corpo que tem o pH ácido. Então, o refrigerante pode contribuir para o desenvolvimento de cancro. Então, optem por água, tem os nossos produtos de aloe vera, nossa bebida instantânea de extrato de chá, mas realmente façam isso por vocês, pelos vossos filhos, pela vossa família, de realmente tirar o refrigerante do vosso dia a dia. Então, para vocês terem noção das calorias dos nossos produtos, a nossa bebida instantânea de chá tem apenas 6 calorias, o Hydrate 6, o concentrado herbal de aloe tem 22 calorias, o CR7 Drive 98, porque é utilizada durante a prática de atividades físicas e tem hidratos de rápida absorção que os atletas precisam, por isso que é uma bebida com mais calorias do que as outras. Então, façam melhores opções, aí vocês têm opções fantásticas para melhorar a vossa hidratação. Então, para avaliar o nosso plano alimentar, nós temos aqui pratos com alto teor de calorias, com alto teor de gordura e com poucos nutrientes, não é? Também existem outros pratos que têm baixo teor de calorias, baixo teor de proteína e também tem um baixo teor de nutrientes. Então, é muito difícil conjugar as calorias com os nutrientes. Normalmente, os pratos, quando tem nutrientes em quantidade suficiente, têm um excesso calórico. E o batido Fórmula 1 realmente é o substituto de refeição mais vendido no mundo. Não é para perca de peso, tá, gente? O batido Fórmula 1 pode ser usado por qualquer pessoa. A minha responsabilidade enquanto nutricionista, minha filha de 4 anos toma o batido dela sempre ao pequeno almoço e ela adora. É uma refeição com equilíbrio de vitaminas, de minerais, de macros e micronutrientes, tem sabores fantásticos. A gente consegue um equilíbrio de proteína, uma vez que o batido fornece 18 gramas de proteína por refeição e é super prático, super rápido. A mulherada adora, porque não tem que lavar mais louça, não é? Realmente só tem que sujar ali a varinha mágica ou o shaker. É fantástico. Então, as calorias. O que são calorias? Na verdade, são quilocalorias. É uma forma de medir a energia dos alimentos. Todos os alimentos têm quilocalorias. E o excesso da quilocaloria vai ser armazenado em algum lado. Não existe nenhum alimento mágico que não exista calorias e que vai fazer com que perca peso, que vai fazer com que a gente controle o peso, realmente é o equilíbrio de todos os alimentos que a gente gere. Né? E nós na Herbalife, e eu enquanto profissional de saúde, nós aconselhamos uma ingestão diária de calorias de acordo com a composição corporal. Cada pessoa, dependendo do estilo de vida que tenha, do trabalho de cada um, esse cálculo é feito numa avaliação que pode ser que quem ainda não realizou, procure um treinador pessoal do bem-estar, um membro Herbalife independente que vai vos ajudar a realmente saber a vossa composição corporal e como é que se pode calcular as calorias que vocês precisam ingerir. Tá? Então,
Com os produtos da Herbalife, realmente é muito mais fácil obter um plano equilibrado. Temos uma gama de produtos incríveis, o que para mim ajudou bastante. Eu hoje consigo fazer com que as pessoas tenham muito mais resultado do que só quando eu trabalhava só e unicamente com nutrição. Os produtos da Herbalife realmente têm uma qualidade. Isso é uma coisa que eu prezo bastante. Já trabalhei com outras marcas de nutrição, mas realmente a Herbalife me passou uma segurança muito grande. E isso eu prezo muito da empresa, porque a Herbalife ela controla desde a semente, é tudo produzido pela Herbalife, até o produto final. Isso é muito importante. É importante a gente saber de onde é que vem o que nós ingerimos, ok? Temos aqui a ciência da Herbalife, são alguns líderes que tratam da nossa nutrição. Temos o Dr. David Diver, que faz parte do conselho nutricional. Eu, particularmente, já estudei por livros escritos por ele, e para mim é um privilégio, enquanto nutricionista, saber que ele realmente presta trabalho Herbalife. Temos o Dr. Luiz Ignarro, que é o Prêmio Nobel de Medicina na área de nutrição. É fantástico ter um Prêmio Nobel também associado à nossa empresa. E como é que a gente pode melhorar a nossa composição corporal? Com a prática de exercício físico, a perda de peso é um objetivo temporário, não se agarrem a isso. O que nós devemos realmente ter, gente, é um compromisso para a vida toda, é assumir um compromisso de ser mais saudável, de ser mais ativo, não durante um mês, nem uma semana, mas sim para a nossa vida toda. Não é só contar calorias, é preciso realmente fazer boas escolhas, ter uma nutrição equilibrada. Para vocês terem noção, essa foto são pessoas que têm a mesma circunferência abdominal, mas têm composição corporal completamente diferente. Vocês olham para da imagem esquerda, tem pouca cor branca, ok? E na outra, a gente tem o quê? Muita branca. Esse branco é a gordura. Então, a gente precisa melhorar a nossa composição corporal. Tem muita gente que aparentemente está magro, mas por dentro está assim, tem muita gordura. Então, a gente pode calcular nossa gordura através da bioimpedância, do perímetro da cintura, do IMC. Não devemos passar fome, ok? Precisamos ingerir uma quantidade realmente equilibrada e certa dos alimentos. Não devemos sacrificar a nossa massa muscular. Devemos perder peso, mas sim descendo a percentagem de gordura e não perder massa muscular. Isso é acompanhado quando nós fazemos uma avaliação, uma balança de bioimpedância. Tá? Devemos praticar exercício físico. A Samantha, que é diretora internacional da educação física, ela fala que realmente pequenas alterações podem melhorar bastante o nosso dia a dia. O exercício físico vai fazer bem não só para melhorar a tonicidade do músculo, mas ajuda também no nosso funcionamento cerebral, o nosso funcionamento cardiovascular, melhora o nosso sistema musculoesquelético, vai ajudar também no controle de peso. A gente fica muito mais bem disposto, muito mais bem humorado quando a gente pratica atividade física. Quem ainda não pratica, custa os primeiros dias, mas fiquem determinados a criar essa rotina e só vai trazer benefícios. Tá? E defina, gente, objetivos inteligentes. Sejam específicos, definam metas para o vosso objetivo. Não estou falando aqui só na perda de peso, mas quem precisa só simplesmente melhorar a sua composição corporal, quem precisa aumentar de massa muscular. Defina os vossos objetivos e com prazo, tá? Tirem uma foto, é muito interessante a gente ver a nossa transformação. Vocês viram a minha no início, eu grávida, e como é que eu tenho ficado nesses últimos tempos. Acompanhe a evolução do vosso processo. Aproveitem o apoio do membro Herbalife Independente. O membro Herbalife Independente vai ser uma pessoa, se tiver alguém na sala que ainda não conhece os produtos, que ainda não fez a avaliação, procure o membro Herbalife Independente, a pessoa que vos convidou a ouvir essa palestra hoje à noite. É uma pessoa que vai acompanhar, vai celebrar os resultados, vai fornecer toda a informação que é preciso, vai responder às suas questões. Não é preciso ser nutricionista realmente para fazer esse trabalho. Eles estão verdadeiramente preparados para tirar qualquer questão vossa e para vos ajudar a atingir a melhor forma de sempre. Então, eu deixo aqui o desafio para vocês marcarem a vossa avaliação de bem-estar com o membro Herbalife Independente que vos convidou. Realmente assumam um compromisso de ter um estilo de vida mais saudável e mais ativo. Tinha muito o que falar hoje à noite. A nutrição é um campo muito vasto, passaremos aqui horas, mas o que eu quero vos desafiar é isso. Optem, façam melhores escolhas, usem a suplementação adequada, tenham melhores hábitos e isso realmente vai afetar vocês de todas as maneiras. E influenciem pessoas à vossa volta
a fazerem o mesmo, porque só assim é que a gente realmente vai ter uma comunidade, vai ter um mundo mais saudável, mais ativo. Por mim é tudo. Não sei se eu vou ter aqui mais tempo para tirar alguma dúvida que vocês possam escrever, mas desde já deixo-me disponível, tem o Facebook, vocês podem enviar mensagens caso tenha algum interesse. Da minha parte é tudo, tenham uma boa noite e muitíssimo obrigada. Um grande clap, clap, clap para a Camila. Uma palestra realmente incrível. Teve muito bem, cumpriu o horário. Fantástico. Gostávamos de saber se há aqui algumas perguntas que queiram fazer. Se querem colocar algumas questões. Convidados, pessoas que não são membros independentes da Herbalife, se quiserem colocar algumas questões que a Camila irá responder num período no máximo de 5 minutos de perguntas, podem aí colocar a pergunta que a Camila irá responder. Estamos neste momento abertos a perguntas que queiram fazer sobre alguma questão, sobre a nutrição, sobre os produtos Herbalife. Pronto, já estamos a ver que não há ninguém que quer fazer perguntas. Esta palestra também foi gravada, vai ficar disponível amanhã nos canais de distribuição que nós costumamos pôr nos eventos HBL, nos grupos fechados. No YouTube, e no YouTube também irá estar a palestra de nutrição, 2 a uma semana, para pessoas que queiram saber um pouco mais sobre a nossa oportunidade, porque a Herbalife também está neste momento a aumentar o número de membros, pessoas que queiram ajudar mais pessoas com a nutrição da Herbalife através de uma oportunidade de negócio. Vamos estar a fazer uma apresentação comercial da nossa companhia, exatamente na próxima terça-feira às 10 horas. Da minha parte é tudo. Já agora essa apresentação será com o membro da equipa internacional de presidentes, Vítor Pereira. Pronto, da minha parte é tudo, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado a todos e vemo-nos por aí num evento da Herbalife, quem sabe. Obrigado, muitos parabéns à Camila, que estiveste realmente fantástica. Obrigado.